JP, fala um pouquinho aí, cara. O que você tem para dizer? Vamos fazer primeiro o panorama geral aqui. Qual que é a sua impressão aí, falando aqui do grupo? Como é que você achou que a seleção foi? Como é que você achou no geral aqui? Vamos passar aí a primeira fase primeiro. Cara, assim, o Brasil, ele teve até agora, né, acho que 4 jogos, né, 3 da primeira fase, já um agora do quadrangular, e nenhum jogo assim a gente pode dizer que foi, um jogaço, assim, que o Brasil colocou tudo que a expectativa que a gente criava, né, para ver a dupla, principalmente ali, Hendrick e John Kennedy, e começou com uma vitória super magra contra a Bolívia, né, um gol bem no comecinho do Hendrick. E aí talvez o segundo jogo, que foi com a Colômbia, foi um placar de 2-0, 2 gols, um em cada tempo, então você criou ali talvez o melhor cenário. Dali para frente, a gente já viu que teríamos dificuldades, né? Que o Brasil saiu perdendo no terceiro jogo para o Equador, conseguiu virar no segundo tempo e acabou ali fechando a trinca dos 3 primeiros jogos com 3 vitórias, 9 pontos. E aí quando foi para a quarta e última rodada da fase ali de grupos, o Brasil esbarrou na seleção dona da casa, Venezuela. O Brasil entrou com o time reserva e, surpreendentemente, tomou 3-0 com 10 minutos do segundo tempo. E aí, no finalzinho, lá o Brasil descontou e acabou sendo 3-1. E aí, o quinto jogo, eu falei que foram 4, né? Na verdade, já são quinto, né? Porque foram 4 na primeira fase e o quinto Mas já esse agora... já é da segunda fase. Já pela segunda fase. E aí, o Brasil fez o pior jogo possível, jogou muito mal, perdeu o pênalti. A gente vai explorar mais. E acabou perdendo o Paraguai. É uma catástrofe, né? Vamos falar. Biel, o Brasil empacou ou emplacou aí? Empacou. E foi muito do que o JP falou também. Os jogos em nenhum momento foram legais de assistir, que você, olha, emocionante, ataque dos dois lados. E é um jogo que a bola fica no meio, fica pingando de um lado pro outro, ninguém pega a bola, é um bate-rebate. Então, é aquele jogo chato que você olha e você fica... E é melhor, às vezes, dá até vontade de desligar a televisão. Ah, sim, tem várias outras situações, tem final, tem clássico. Por exemplo, a Supercopa do Brasil foi um outro caso. Tiveram alguns ataques, mas a maior parte do jogo foi bate, bate, bate. O jogo foi ruim, mas era mais emocionante porque era uma final. Só que agora é um jogo tipo, de uma fase de grupos, de um pré-olímpico, que não tem tanta emoção quanto uma final. E é um jogo muito de bate-rebate, a bola não sobra com ninguém, não tem muita emoção. Então fica cansativo, dá vontade de desligar a TV, levantar e ir embora. Eu tava mais falando, Biel, isso aí é boa analogia que você fez. Eu tava mais falando dos outros jogos do pré-olímpico, sabe, assim, que a gente acabou assistindo algumas outras coisas assim, e a gente não viu nada demais, não tem nenhuma seleção em destaque, né? É isso, assim, não tem... Ou você gostou de alguma, assim, você gostou de algum jogador? O John Kennedy e o Andy, o que você achou aí, Biel, antes de voltar para o JP? Sim, eu gostei da dupla até um certo ponto, porque eu gostei da mistura, porque os dois são muito diferentes, são extremos. Um é muito santinho, um é muito da noite, um gosta de fazer gol, gosta de... Então, é muito diferente e isso eu acho que faz a diferença. Só que eles não conseguiram jogar bem juntos. Eu não sei o que aconteceu, se foi questão de entrosamento, se foi questão da do próprio esquema tático do time que o Ramon ajeitou, que acabou deixando os dois muito lá na frente sozinhos, porque não tá rendendo. O Hendrick acabou lá, cavou o pênalti no último jogo, errou o pênalti. Aí teve um outro lance que o John Kennedy recebeu um passe do Hendrick e errou um gol na cara. Então, tipo, complicado, porque é uma boa dupla, mas que não tá fazendo efeito nem dando resultado. Cara, antes de passar a bola para você, JP, vou falar minha opinião aqui nisso, porque eu acho que eu esperava muito mais dessa dupla, assim, para falar a verdade. E acho que eu esperava mais assim, da seleção como um todo. A gente não conhece todos os jogadores, obviamente, não são tão assim conhecidos e vistos no dia a dia, mas a gente esperava mais. Seleção brasileira a gente sempre espera um pouco mais, né? Sempre espera mais. E eu acho que o Ramon não tem sido feliz, assim, não está sendo uma boa passagem dele aí na armação do time. Você vê pelo último jogo um time muito bagunçado, sem criatividade.
tudo dependendo muito do Endrick, o Endrick, se não tiver num dia bom, ele não vai conseguir fazer, e aí o próprio John Kennedy apagado também, e uma dupla aí que tem tudo para fazer, que eu ainda acho que vai fazer muita coisa pelo nosso Brasil, tenho a menor dúvida, que é a dupla aí, uma das possíveis duplas, né, assim, da nossa futura seleção. Ambos são jogadores fortes pra caramba, rápido, que batem bem na bola. Então, ou seja, a gente está bem servido. Só não conectou nesse pré-olímpico. E a seleção como um todo não emplacou, né, JP? É verdade. E até pegando aí uma comparação, né, guardada as devidas proporções do que o Biel trouxe, quando você fala de estilo de jogadores, né, da dupla, né, Endrick e John Kennedy, eu volto no tempo, lá para os anos 80, e lembro do início da dupla Romário e Bebeto. E no começo ali, principalmente a Olimpíada de 88, Pan-Americano, alguns outros campeonatos, Copa do Mundo de 90, a dupla não conseguiu também entregar, e foi entregar lá em 94, né? Então, assim, a gente cria expectativa, mas na verdade a gente sabe que tudo leva um tempo também, e a gente não tem dúvidas que os dois vão ser caras que a gente vai ver jogando na seleção principal daqui, ou até mesmo nesse ano, ou daqui a uns anos. Então, assim, a expectativa é essa, mas falando do momento deles aqui, eu acho que assim, não tem nenhum jogador que se destacou, se a gente for falar individualmente, de nomes assim da seleção, né? Eu acho que passa um pouco pelo, como vocês também já trouxeram, da mão do técnico, da gente não conseguir encaixar as peças, de fazer o jogo se conectar, da gente conseguir dar um espetáculo que é a nível de seleção brasileira. E assim, também pegando o que o Biel falou, o embate que a gente está vendo tanto no futebol brasileiro quanto numa competição sul-americana é reflexo do que está vivendo o futebol aqui, vamos dizer, no Brasil e na América do Sul. Então, assim, infelizmente a gente não vê mais a soberania que o Brasil tinha e os lampejos que tinha a Argentina e a Colômbia de apresentar um grande futebol. Hoje em dia está nivelado, cara. O futebol brasileiro, ele compete com o futebol do Equador, ele compete com o futebol da Venezuela. Tanto é que isso é reflexo também na seleção principal, né? Que a gente não ganhou esses jogos, então tá complicado, assim, tá difícil acreditar que a gente vai conseguir voltar a ter aquele domínio que a gente teve durante 70, 60 anos. Nossa, isso é o que mais faz falta, assim, né, cara, de parar para pensar. Você pegando o gancho do que você está falando, teve um jogador aí que teve pré-contrato agora, né, de 11 anos de idade, não foi? Não, do Santos, né? Do Santos, né? Sim. O Santos, né, Biel? Tipo assim, o cara tá com 11 anos fazendo um pré-contrato com um time de fora, né? Se eu não me engano, foi um pré-contrato com um time lá nem lembro qual time que foi. Mas se a gente parar para pensar, cara, 11 anos de idade, você já começar a colocar o jogador brasileiro lá fora, pensando em dinheiro, é muito difícil, né? Porque a situação, ninguém sabe a situação do outro, né? Obviamente. Mas é difícil a gente parar e pensar dessa forma.